Olá, meu amado, minha amada. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Uricelli, para mais um papo a respeito do que deixou o nosso Pai escrito para examinarmos. Hoje eu continuo falando de temas que para muitas pessoas são polêmicos, porque elas estão com a sua mente presa num sistema do qual elas fazem parte. Sistema esse que se encontra onde quer que nós formos. Na área profissional, a área educacional, a área social, na área religiosa e até mesmo na área espiritual. Esse sistema se estabeleceu. Sem deixar de mencionar também a área política. Muitas das pessoas não sabem a origem do caos, mas ele teve uma origem. E a sua origem não foi no Criador do céu, da terra e da fonte das águas. Saiba disso. A sua origem não está no Criador do céu, da terra e da fonte das águas, mas ele já existia. Então, o que nós vamos dizer é que hoje, nesse mundo, existe um governo estabelecido. E o governo que está estabelecido nessa terra não é o governo do Criador. Não é o governo de seu Filho, o nosso Salvador Yahushua. Mas o governo que se estabeleceu aqui é o governo do caos. Yaldabaoth, Demiurgo, Terron. Se você acredita, é. E se você não acredita, é. Não importa. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas incoerentes no sistema religioso. Quando eu fazia parte desse sistema, muitas das vezes eu mencionei a parábola do filho pródigo como sendo aquele que se desviou ali daquele templo. Pensa comigo, meu irmão. Se a casa do Criador estivesse estabelecida nesse mundo, esse mundo estaria do jeito que se encontra hoje? Eu acho que não. Porque quando ele vier na sua glória, Kevod, no seu esplendor, no seu poder, na sua majestade, ele estabelecerá o seu governo. O que importa é que nós venhamos a abrir os olhos, ainda enquanto há tempo, e acreditar no que os nossos olhos veem. Porque muitas das vezes nós vemos e não acreditamos, mas aí se cumpre a Escritura. A eles é dado por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Mas a vocês é revelado os mistérios do reino do Yahu, ou do reino dos céus. Eu mencionei no vídeo anterior a esse, que é necessário abrir mão do sistema que rodou em nós durante o período em que éramos religiosos e sermos formatados totalmente, do zero. Eu, quando pertencia a outras denominações, tipo Batista, e frequentava muito ali a Assembleia, gostava de visitar a Assembleia de Deus ali em Bom Sucesso, Jaime Soares. Muitas vezes fui até mesmo à Assembleia de Deus Montevidéu, Silas Malafaia, e outras denominações da Assembleia também, de outros ministérios daqueles repepé. E toda vez que era recebido ali, alguém vinha com uma profecia.
Profecia essa que diria que um dia eu seria pregador do Evangelho. Não sei se isso se cumpre hoje, mas eu sei que eu tenho levado mensagem do verdadeiro Evangelho, que na verdade é a promessa, a verdadeira promessa. Ontem eu tive uma visita de um irmão aqui do qual eu nem esperava, tinha mencionado a respeito dele, comentei com minha esposa e de repente ele me surpreendeu com a sua visita. Ele me surpreendeu com a sua visita. Então, ele veio e quis ler uma passagem para mim, eu permiti, deixei ler. E ele leu lá os Salmos e me pediu, Salmos não, Isaías 53, aliás. E aí, cada um leia a metade de um versículo e foi bom. Não era cada um lia um versículo, mas cada um lia a metade de um versículo. E eu gostei disso. Mas pude ver o quanto ele está envolvido com uma bandeira, com um sistema. Ele não defende o Salvador, mas ele defende o sistema do qual ele faz parte. E aí eu pude ver de quão grande libertação o meu Criador e o meu Salvador trouxe para mim. E eu estou aqui com o intuito também de trazer libertação para a sua mente, para o seu coração, para que você possa servi-lo da maneira que lhe apraz, da maneira correta. E eu peço a você de todo o coração a máxima atenção, porque mais uma vez nós vamos falar aqui de coisas que para o religioso é verdade, mas com a mente de Yahushua nós estamos aqui para desmentir o que o sistema tem dado às pessoas como alimento e pão. Pão e vinho e água, pão com fermento, vinho contaminado e água impura. O Salvador disse: aquele que beber da água que eu lhes der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. O lugar onde os religiosos vão, naquele poço, buscar um pouco dessa água, toda semana eles têm que voltar, ou até de 3 vezes por semana. Mas o Salvador disse: aquele que beber da água que eu lhes der, se fará nele, nunca mais terá sede, né? E se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas como eu mencionei aqui o filho pródigo, para os religiosos, para aqueles que hoje se envolveram no sistema e hoje vestiram a camisa, eles defendem isso com unhas e dentes. Mas o que eu vou dizer para você aqui hoje foi o que o pai e o filho me disse. Quando uma pessoa sai do meio de seus parentes por meio de vício, por qualquer uma outra circunstância, mas uma das que mais faz com que as pessoas saiam de casa é os vícios. E se distancia dos seus familiares e vão viver sua vida dissolutamente e se destruindo diuturnamente. E hoje, lendo Lucas 15, me deparei com essa realidade do filho pródigo. E se fosse ainda na época em que eu era religioso, eu ia dizer que para essa pessoa lhe faltava voltar para a igreja de pedra, para aquele lugar que é chamado de igreja, porque a igreja somos nós, e quando nós transferimos esse título que temos para um templo fora de nós, nós estamos eliminando
a presença do nosso Salvador em nossas vidas e colocando ele dentro de uma caixa, prendendo ele naquele local. Então, o filho pródigo, o pai de maneira nenhuma perdeu a sua esperança de ver aquele filho voltar. Até por ele ter mais vivência, mais experiência. Ele sabia que seu filho corria perigo e que podia até mesmo vir a morrer. Mas a esperança daquele pai era de que seu filho voltasse a seus braços, voltasse à sua presença. E quando eu era religioso do sistema, eu entendia isso como aquele que um dia se desviou lá do caminho que é denominado como casa de Deus, fosse resgatado e voltado para onde eu estava, para o mesmo recinto. Mas na verdade não é isso que ali está se referindo. Não é disso que ali se refere. E muitos de vocês que hoje me ouvirão, tem pessoas semelhantes a eu que tenho meu irmão desaparecido. Eu tenho um irmão que desapareceu e ninguém hoje sabe o seu paradeiro. Mas temos a esperança de que ele volte, de que possamos nos encontrar. Não sei se ele ainda se encontra vivo ou se já desceu à sepultura. Mas a esperança, ela continua viva em nossos corações. Não só no meu, mas no coração dos meus irmãos. E muitos de vocês aí, que tem um parente que se distanciou, pode ser pai, pode ser mãe, irmão, primo, tio, qualquer parente, que se desviou, que se distanciou de vocês por causa de alguma situação que os envolveu, mas que você sabe onde ele se encontra. Por que você não está indo atrás dele? Por que você não mostra o verdadeiro valor que ele tem para você? Ou você vai para dentro daquela caixa de pedra e fica orando, desejando que ele volte para lá. O filho pródigo, ele voltou para a sua família. Aqui essa passagem se trata de família, que é a base de todas as coisas. Uma família bem estruturada é uma família que tem comunhão com o Pai. Muitos de vocês sabem onde se encontra aquele que se distanciou e hoje vive ao relento, às margens de todos os riscos, correndo todos os riscos que a rua oferece. Madrugadas frias, noites violentas, fome, sendo mal visto, correndo risco de morrer dia após dia. E você está aí de braço cruzado, orando para que ele se converta e entra naquele lugar onde você hoje se encontra. Você não tem feito a vontade do Pai. Você tem abrido mão de um parente seu. E isso um dia vai ser requerido de nossas mãos. Mas eu quero mostrar algumas coisas aqui que traz a incoerência dos religiosos com relação ao que diz a palavra. A palavra discípulo, ela implica em muitas coisas. E uma delas se encontra em Lucas 14, 33. Vamos dar uma lida aqui. Ai, é tremendo isso aqui, meus irmãos, meus amados. Na verdade é 24, Lucas 24, Lucas 14, 24. Pois eu digo para vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia,
Aqui está falando daquele rei que deu um banquete, mas aí ele fez o convite, cada um ofereceu, cada um colocou ali a sua desculpa. Um comprou um campo e precisava ir vê-lo. O outro comprou 5 juntas de boi e precisava experimentá-lo. O outro casou-se e todos eles pediram desculpa e pediram para ser escusados desse compromisso, para que ele não os levasse a mal, porque eles estavam ocupados durante esse período. Aqui está se tratando disso, mas a gente vai ver algo que é de chocar. Aí diz assim: de modo nenhum eles provarão da minha ceia. Aqueles que tiveram a oportunidade, né, e não fizeram pouco caso, e fizeram pouco caso, ou não fizeram caso algum. Ora, ia com ele grande multidões, e voltando disse a eles: se alguém vier a mim e não aborrecer ainda, e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmã, irmãos e irmãs, ainda também a própria vida, não pode ser meus discípulos. Quem não leva o seu madeiro de execução e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Aqui já entrou numa outra questão, mas ele está falando daquele que, quando vai realizar uma obra, primeiro faz o cálculo, projeta, para que tenha condição de terminar, para que, se começar não terminando, ficar sem envergonhado. Então, aquele que querem ser discípulo precisa abrir mão de tudo, carregar o seu madeiro de execução. Quando eu era do sistema, como eu estava falando, eu anunciava o nome de Jesus, assim como todos os irmãos que se encontram hoje na religião. Eu pregava o nome de Jesus e nunca me odiaram. Nunca me odiaram. E nem era esse meu desejo, de ser odiado. Mas hoje, ao pronunciar e ao anunciar a promessa de Yahushua, eu tenho inimigo dentro da minha própria casa. Não precisei ir para fora. Não que eu a tenha como inimiga, mas eu digo inimigo no termo de não concordar. Mas isso foi deixado pelo nosso mestre lá em Mateus 24, verso 9, que disse que nos entregariam. Vou dar uma lida aqui. Disse que nos entregariam. Difícil, tem que botar o óculos. Até que porque a iluminação aqui está pouca. Então eles vos entregarão para ser desafligido e vos matarão. E sereis odiado por todas as nações, por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão e entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Isso tinha que acontecer na vida daquele que é discípulo. Porque aquele que não é discípulo, ele não sofrerá essas afrontas. Ele não suportará.
essas afrontas. E eu anunciava esse nome, Jesus. E nunca fui mal visto, muito pelo contrário, eu era bem quisto e bem quisto mesmo, e bem visto. Mas a partir do momento em que eu demonstrei crer no verdadeiro Salvador, que veio através de algo que despertou a minha curiosidade, foi me revelando coisas da qual o sistema nunca jamais me mostraria. Então eu digo para você, o Salvador ele está do lado de fora. Se a casa dele fosse aqui, esse mundo estaria sob o seu governo, não sobre esse governo república. Porque se você não sabe, o governo república, ele é uma ideia de Satanás. Ele é uma ideia de governo. Se você não sabia, fique sabendo agora. O nosso Salvador, ele é monarca, ele é um rei. O seu governo é um só. Mas hoje nós vivemos uma república em que cada um governa um pouquinho. Essa era a proposta de Samael antes de se rebelar contra o Criador. E ao ver a sua proposta recusada, ele persuadiu ali os seus irmãos anjos, mensageiros, que se deixaram influenciar pela sua astúcia, pela sua sabedoria. Porque o Criador tem uma forma de governo. Ele apresentou uma outra da qual todos experimentariam um pouco. E hoje, quando nós elegemos um candidato, estamos ali dizendo assim, queremos alguém sobre nós. Eu digo para você, queira um governo só sobre a sua vida. O governo do Pai, o governo do Filho, Yahushua, e o governo do Pai, Yahu. Por isso ele diz lá na oração do Pai Nosso que estás no céu, exaltado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando ele vier a essa terra, o reino que se encontra hoje nas regiões celestiais será estabelecido aqui. E ele, somente ele, governará sobre todos os seus habitantes. Não haverá um outro. Então, quando nós elegemos um candidato, estamos dizendo e concordando com esse governo, que era uma ideia que surgiu antes da queda do homem, que surgiu no céu. Governo esse chamado República, que através disso nós podemos ver muita desigualdade social. Num reinado, todos são súditos de um só rei. E esse rei que vem é justo e a todos dá em abundância. Hoje o que nós vemos nos meios religiosos são pessoas influenciadas a buscarem coisas materiais. O filho pródigo ele foi seduzido dessa forma, a sair de casa, a viver a sua vida de uma forma dissoluta, independente. Mas para isso ele tinha que se distanciar da presença do seu pai. E se você hoje, que me ouve, está na mesma situação desse filho, volte para a presença do Pai. Mas quando eu digo volte para a presença do Pai, eu não estou dizendo para você procurar uma denominação religiosa e adentrar suas portas. Faça suas orações, peça que Ele traga luz ao seu entendimento.
Até porque ele não veio estabelecer religião. Vamos ler alguns textos que falam a respeito dos discípulos. Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías 8:16. Diz assim, irmão: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Essa lei, hoje, ela está selada no meu coração. E deve estar também selada no seu coração, se você é discípulo. E hoje nós vimos muitas pessoas. Nós vemos muitas pessoas querendo praticar a lei de uma forma física, tentando cumprir o sábado, do qual ele mesmo disse lá em Mateus 12, que ele diz assim que os sacerdotes transgridem o sábado dentro do santuário, do tabernáculo ou do templo. E eles não são tidos por culpado. Até você que guarda o sábado hoje, transgride ele na cara do teu pai ou na face do teu Criador. E isso não lhes é imputado por culpa. Porque todo esforço que se fizer é trabalho. Aí ele diz mais à frente, para aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, que qual deles, que ele entra na sinagoga, na casa de um dos fariseus, aliás, e aí tem um homem com a mão hidrópico, né? E ele pergunta, é lícito fazer o bem no sábado, no Shabat? Porque quando você fala sábado, você está falando... Se levar para o inglês, você está levando Saturday, que quer dizer dia de Saturno. Saturno era um deus adorado pelos romanos. Júpiter era um deus adorado pelos romanos. Marte era um deus adorado pelos romanos. Vênus era um deus adorado pelos romanos. Plutão, Uranus, Netuno, todos esses que foram denominados aí, os astros foram denominados com o nome dos deuses dos quais os romanos adoravam. Então, quando ele perguntou assim, é lícito fazer o bem no Shabat? Como eu disse, o sábado é Saturday, dia de Saturno. Como o Sunday, dia do Sol, né? E cada dia da semana que nos foi dada representa um desses planetas, do qual eu falei. Tuesday, né? Se levarmos para o inglês. Porque isso significa o nome dos 7 planetas errantes, das 7 estrelas errantes, que são 7 espíritos, e denominaram eles de planeta. Mas isso é uma questão mais para frente. O nosso calendário gregoriano faz menção a esses 7 espíritos que eram adorados pelos romanos, né? E aí, quando a gente olha para o sistema solar criado pela Igreja Católica, por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, por influência e mando do Papa Pio XI, se eu não me engano agora, se eu não falha a memória, ele força eles a estabelecerem, a darem forma a um sistema do qual fizesse com que as pessoas não descobrissem quem é o verdadeiro Criador, o verdadeiro Salvador, e também ocultasse o outro ser, o outro Deus, por meio da forma do qual eles fizeram. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Ele disse, qual de vós, tendo ovelhas ou bois, e que caindo num sábado, num buraco,
não vão tirá-lo, né? Ele sempre pegou eles de uma forma de saia justa, sempre os colocou de saia justa com relação ao sábado, que hoje se diz sábado, mas é Shabat, que tem outro significado. As palavras se parecem, mas o significado é outro. Então, nós vamos dar uma lida agora em Amós 7. Estou lendo aqui na Bíblia do Almeida, porque é mais comum, né? Entre as pessoas que me ouvem. Amós 7. Verso 14. Respondeu Amós e disse: Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicromos. Ele tinha, mesmo não sendo um discípulo de profeta, ele tinha convicção do que ele era, né? E mesmo assim, ele era temente. E falava bem a respeito do seu Salvador e demonstrava a sua fé. Por isso ele foi confundido com um discípulo de profeta, ou um profeta. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 10, 1. E chamando a si os seus discípulos, e chamando a si os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença e toda sorte de endemoniados e de enfermidade, aliás. Hoje nós vemos nos templos religiosos as pessoas buscarem cura e a cura não acontecer ali instantaneamente. Mas se ora, como aqueles profetas de Baal, que por muito falarem talvez fossem ouvidos. Tanto é que Elias e Uliarro, a palavra correta é Uliarro, ou Eliarro. Eli não, porque o El vem de Babilônia, então é Uliarro. Uliarro zombava deles, né? Fala mais alto. E aí nós vemos pessoas que estão passando por um momento de depressão, enfermidade. E aí se ora, e aquela pessoa continua fazendo uso do medicamento. E aí ela restabelece a saúde e dá esse crédito e dá esse mérito à oração daqueles que por ela oraram. Mas eu digo para você, o tempo, ele cura. O tempo, ele cura. E com a ajuda de uma droga medicinal, isso se torna mais rápido ainda. Mas os discípulos, quando receberam essa autoridade, aqueles enfermos que ali se apresentaram a eles, foram curados. Os doentes foram curados. Os endemoniados foram libertos. Isso não acontece nos dias de hoje, porque por mais que Terron consiga imitar o Salvador em muitos dos seus aspectos, ele não consegue concluir com êxito. Nós vemos na televisão, vemos aí fora nos templos religiosos. Nunca vi em 21 anos alguém chegar lá. Eu nunca vi um paralítico andar. Nunca vi um cego enxergar, nem um surdo ouvir.
e nem um mudo falar. Sei que Terron ele é capaz de realizar esses prodígios também, mas ele não tem em si a natureza do bem. Mas alguma coisa ele precisa fazer para que esse povo continue ali sendo seduzido e engodado por esse engano que ele estabeleceu no meio religioso. Ele se disfarça de anjo de luz, mas Paulo diz que ele é o Deus desse século. Século porque ele morre a cada 100 anos. E por isso nós vemos na história da República sendo comemorada a cada 100 anos. A cada 100 anos se há um motivo para comemorar. Porque ao mesmo tempo que ele morre, ele revive. E as pessoas não sabem disso. Mas voltando aqui, os feitos realizados pelos discípulos eram instantâneos, assim como o Salvador. Feitos instantâneos, não feitos por meio de tempo, mas era ali no ato. Então, abra os olhos e entendam o verdadeiro. A verdadeira mensagem que nos é pregada no dia de hoje, nos templos religiosos, só nos levam a buscar bens materiais. Vamos dar uma olhadinha no que o nosso Salvador, depois a gente olha para ver o que ele realmente disse aos seus discípulos, para que eles não ajuntassem tesouro na terra, mas que eles juntassem tesouros no céu, né? Mas vamos olhar mais um versículo aqui. No próprio 10, o verso 24, ele vai falar uma outra situação. O discípulo não está acima do seu senhor, nem o servo acima do seu senhor. Se somos discípulos, estamos abaixo de sua autoridade. O que é engraçado é que às vezes eu converso com algumas pessoas, alguns irmãos ainda, que não tiveram suas mentes libertas, que não tiveram os seus olhos desvendados, que ainda continuam vendados pelo Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Porque para crer no que eu creio hoje, você precisa desacreditar no que você sabe. Por isso que são incrédulos. Incrédulo porque não acredita no novo. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Essa é a palavra. O teu Salvador, ele não vai colocar o conhecimento novo em você, que é odre velho, vai estragar, vai rasgar. Esse é o sentido da parábola. O odre velho somos nós, quando não nos deixamos influenciar por outra coisa, né? E essa outra coisa que nos vem hoje é o verdadeiro plano de salvação, ou seja, a boa mensagem. Como ele diz lá em Lucas, vamos dar uma olhadinha? O que ele diz em Lucas é algo que eu estou saindo aqui um pouco, porque é coisas que tem que ser incluídas, não pode ficar de fora. Estou procurando aqui, irmãos, por isso que eu estou assim em silêncio, que eu acabei não anotando. É aquela passagem que ele diz aos seus discípulos, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu
que ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Eu não achei aqui não, eu acabei não fazendo a anotação, mas ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar boas novas aos pobres, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, fazer os coxos andar, os surdos ouvirem e os mudos falarem. Foi com esse propósito que ele veio. E com esse propósito o Espírito atuava sobre ele. E aí você entra num templo religioso e eles estabelecem um propósito para você, em que você tem que buscar recursos materiais, bens materiais, que vai ficar aqui nessa terra, junto com tudo, fazendo com que você se ocupe, porque esse é o sistema terrônico. Esse é o sistema terrônico, do qual eu havia mencionado no primeiro vídeo, que foi até imaturo, mas eu posso acrescentar algumas coisas aqui, mencionar algumas coisas. Esse Terron estabeleceu a república. E nessa república, ele estabeleceu o seu governo. E aonde quer que você vá, você está dentro do governo dele. Se você for a um templo religioso, você está. Até na área profissional, trabalhar é digno. Mas eles trouxeram isso para dentro do sistema. E disseram que as pessoas têm que ser profissionais. Ou seja, profissionalismo, né? Faz parte do ismo. Lembra lá do ismo? Socialismo, presidencialismo, capitalismo, partidarismo, né? Mormonismo, adventismo, satanismo, espiritismo, catolicismo, islamismo, erotismo, egoísmo. Olha quantas coisas vêm do ismo, quantas coisas pertencem ao ismo, coisas ruins, mas coisas essas que é estabelecida por um só governo terrônico. E se você for para a religião, ele se encontra lá. Até na área profissional ele também se encontra lá, porque muitas das vezes você vai ter que se submeter à ordem do patrão, porque ele não quer ser incomodado, e então ele vai pedir para que você omita a presença dele ali para alguém, ou telefone ou fisicamente. E aí você, por ética não, mas por ética, e você vai acabar acatando aquilo que ele disse, concordando em afirmando para a pessoa conforme ele queria. Porque você precisa defender o seu trabalho. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Mas para você ver, em todas as áreas, ele se estabeleceu. Só que saiba de uma coisa, o fim de tudo está na própria palavra. Ismo, derivado de abismo. Então, essa passagem que ele diz assim, o Espírito do Iarro está sobre mim, para pregoar boas novas aos pobres de espírito, né? Então, se você deseja estar na presença do Iarro, na presença de Yahushua, e deseja se libertar da religião, tome uma posição, levante a sua mão, diga, deseje isso. Hoje eu só estou aqui porque eu fui atraído. Para quem lembra daquele desenho Nemo, que o pai vai em busca de seu filho que foi levado pelos pescadores, né, para Sydney, Austrália. E aí aquele pai, ele se aventura nos mais profundos mares em procura do seu filho. E aí ele encontra uma companhia, essa companhia Doris,
e eles são levados a mais fundo ainda, cada vez mais fundo, em busca do seu filho. E aí existe um peixe que ele é real, no mundo real, ele existe de fato, e ele possui uma luz no meio das trevas. E quem olha para aquela luz acaba se seduzindo, assim como aconteceu com eles dois. E quando eles se depararam com aquela luz de perto, eles viram quem estava por trás daquela luz. Essa é a luz do Evangelho que hoje vocês vivem. Vocês precisam ver quem está por trás dela. Essa luz do Evangelho que vocês vivem é terrônica. Essa luz atrai muitas pessoas, mas é terrônica. Quando eu falo terrônica, eu estou me referindo a Terron, o Deus demiurgo, Yaldabaoth, o inimigo que se tornou morte e será o último a ser vencido pelo nosso Pai que criou a segunda morte para destruí-lo. Porque para os religiosos só existe o diabo. E o diabo é um título, né? É um título de acusador. Se você me acusa, o que você é? Em hebraico. O título diabo em hebraico é acusador. Se você me acusa, o que você é? Se eu te acuso, o que eu sou? No vocabulário hebraico. E aí as pessoas falam, Satanás. Satanás também não é um ser. É um título dado a um ser. Todo aquele que se opõe aos princípios. Isso é um título, não é um ser. Se você se opõe a mim, o que você é no hebraico? Se eu me oponho a você, o que eu sou no hebraico? O que Pedro se tornou para Yahushua, que na verdade é Kefa. O que Kefa se tornou para Yahushua, quando se opôs aos princípios que estava para acontecer. Olha, de modo nenhum isso te sucederá. Yahushua o repreende, dizendo, para trás de mim, Satanás. Não era com Satanás que ele estava falando, ele estava falando com Kefa. Para você, Pedro. Então nós precisamos despertar a nossa mente, ter os nossos olhos clareados pela luz da verdadeira mensagem da promessa. Promessa essa que nós podemos ver em Atos 2, do 37 ao 39, mas mais especificamente o 38 e o 39. Mas o 37 para dar um pouco mais de compreensão. Vamos dar uma lida e depois a gente lê o Atos. Vamos dar uma lida em Mateus 14, 19. Aí tem pessoas que falam assim para mim, você não faz exegese, você destrói o texto. Exegese de algo que já foi interpretado. Isso aqui já está interpretado. Você tem que ler e crer. Mas hoje você vê as pessoas fazendo exegese para montar um sermão em cima de um sermão que já tinha sido dado. Isso aqui é um sermão que tem que ser dado. E não você montar um em cima desse, para corroborar com suas intenções. Porque se você monta um sermão em cima do que está escrito, você vai corroborar com as intenções que você tem. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 14, 19. Diz assim: ele ordenou à multidão que se assentasse sobre a vegetação, e tomou 5 pães e os 2 peixes, entregou, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Viu a diferença? Consegue ver a diferença dos verdadeiros discípulos?
Os verdadeiros discípulos repartem aquilo que receberam com a multidão. Porque foi para esse propósito que eles foram selecionados. Se você não tem o princípio de compartilhar o que você tem com o mais necessitado, você não é discípulo. Se você não tem esse princípio de dividir com o mais necessitado, você não é discípulo. Nós vemos que quando fores dar um banquete, não convide aquele que pode, da mesma forma, dar um e retribuir te convidando, mas convidai os pobres, os cegos, os coxos, os paralíticos, porque esses não têm com que retribuir. E aí ele nos diz que nós já somos retribuídos celestialmente. Então, as pessoas que hoje se encontram no meio religioso, elas dizem assim, os tempos mudaram. Eu digo para você, os tempos mudaram sim, mas a palavra não mudou. A palavra que foi dada para aqueles que viviam naquela era, naquela época, é a mesma palavra dada a mim e a você. Aí você vai colocar desculpa de que o tempo mudou para não atender o que a palavra requer? É isso mesmo que você vai fazer? Nós vemos lá em Atos 4, vamos abrir o primeiro Atos que eu falei, né, que fala da promessa. Primeiro o Atos 2, 37 a 39. Vamos abrir. Yohanan. Atos 2, melhor, 38 e 39. Não, 37, como eu falei, né? E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Kefa e aos demais mensageiros, que faremos, irmãos? Kefa então respondeu a eles, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Yahushua, ou ungido, para a remissão das transgressões, e recebereis o dom do Espírito do Altíssimo. O dom do Espírito do próprio Filho, né? E aí diz assim, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, e quanto os sobrenome, e quanto o soberano nosso Criador assim o chamar. A promessa, existe uma promessa para você, meu irmão. Adão, por diversas vezes, se golpeou a ponto de dar cabo à sua própria vida, porém ele foi ressuscitado. Adão vivia em plena depressão após a sua queda, porque ele estava acostumado com uma vida maravilhosa na presença do Altíssimo, na presença de Yahushua, com aquela comunhão que ele tinha, que nenhum de nós sabemos explicar o que isso era. E aí, enquanto ele não recebeu essa palavra de Yahushua, ele não sossegou ele não teve paz em seu coração. Mas a partir do momento em que ele recebeu essa promessa, aí ele conseguiu superar seus problemas, a viver aguardando esse dia. Após 5 grandes dias e meios, ou seja, 5.500 anos, Yahushua havia prometido vir para salvá-lo e levá-lo de volta ao paraíso. Não somente ele, mas toda a sua posteridade. E isso se cumpriu quando o Salvador ele foi sacrificado no madeiro, no Monte Calvário, que quer dizer Gólgota, o lugar da caveira. Caveira que se encontrava ali era de Adão. Quando o soldado romano fere o nosso Salvador no seu lado direito, ou no seu lado, não sei qual lado agora, quando ele fere ali no seu lado, sai 2 elementos, sai o sangue e sai a água.
o sangue para remir os seus pecados e a água para o limpar. E aí nós vemos os templos religiosos batizando as pessoas em nome de 3. Pedro aqui batizava em nome de um só. E mesmo assim era para a remissão dos pecados. Que hoje não é mais necessário, tá, meus irmãos? Porque o Salvador ele falou para Yohanan, deixa assim por agora. Quando ele vai ser batizado por Yohanan, quer dizer batizado, a palavra batizado é introduzido em algo, ou ensinado em algo. Eu posso te introduzir em algum lugar, ou te ensinar alguma coisa. Esse é o significado da palavra batismo, que vem do grego, baptizo. Então, aqui nós vimos que existe uma promessa para você. Promessa essa que foi feita a Adão, mas não só a Adão, a toda a sua posteridade. E se você é posteridade de Adão, você tem direito a essa promessa. E você tem que saber que ela é para você. E como eu disse, as discrepâncias no templo religioso, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no 4. A partir do verso 33. Deixa eu ver se é 33 mesmo. Não, do 34. 33, tá. Com um grande poder, os mensageiros davam testemunho da ressurreição do mestre Yahushua, e em todos eles havia abundante benevolência. Em todos eles havia abundante benevolência, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terra, casa, vendendo-as, trazia o preço do que vendiam e depositava aos pés dos mensageiros, e os repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. Então Yosef, cognominado pelos mensageiros Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos mensageiros, apóstolos, discípulos. Se você hoje se encontra numa instituição religiosa e existe uma diferença, uma desigualdade entre os irmãos, saiba que vocês não estão cumprindo o papel de discípulo, porque eles não se consideravam dono daquilo que eles possuíam, mas entre eles havia abundante benevolência. Então nós vemos que o interesse daqueles que estão lá dentro é pessoal. O interesse de quem hoje está no templo religioso é pessoal. Cada um por si e ele por todos. Se eu estiver falando asneira aqui, que eu pague conta disso. Mas o que eu falo hoje é para que você seja despertado. Atente ao que você tem vivido. Não é a mensagem que o Pai trouxe. Está distorcida, está levedada essa massa. Essa massa está levedada com o fermento dos homens, fermento dos fariseus. Porque ali eles incluem os seus interesses e fazem com que vocês não percebam. Meus amados, para finalizar, o nosso Salvador, ele não precisa de nada de nossas mãos. Como nós podemos ver aqui. Vamos ver, né? Atos 17, 24. Vamos ver. Vou pegar essa escritura aqui que eu gosto muito. Eu nunca vou deixar de falar. Gosto demais. E aqueles que puderem adquirir as escrituras israelitas, não estou ganhando nada para fazer essa merchandising,
mas é porque ela é boa. Ela traz luz a texto que na Bíblia do Almeida não trazem. Atos 17. Atos 17. O 24. Iarro, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele soberano dos céus, terra, soberanos do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a raça dos homens para habitarem sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Meus amados, falando de perto assim, para que o áudio fique um pouco melhor, até que eu tenha recurso para poder investir no microfone. Eu até comprei um microfone de lapela, mas ele não serviu para o meu celular. Comprei o adaptador também, mas também não foi possível. Então agora eu estou pretendendo comprar um via Bluetooth ou um daqueles headset. Mas assim, o nosso Salvador, das mãos dele vem tudo que temos. E os homens dizem que aqueles que retêm, roubam. Não é verdade. Não é verdade. Aquele que quer fazer algo que agrade ao seu Criador, leia Mateus 25, do 31 ao 40, que vai dizer ali: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos ou do mundo. Que os irmãos possam refletir nessa palavra. E que a paz de Yahushua alcance e seja derramada sobre vós. Um beijo no coração de vocês.